Essa será a primeira aula do conteúdo aqui de Nagi, né? Essa primeira aula será mais uma introdução geral a o que eu quero com o conteúdo em si, o que eu acho que deve ser passado, o que eu recomendo, do que eu acho que será mais produtivo para vocês e etc. Também começarei com conteúdo já introdutório. Antes de qualquer outra coisa, eu queria dizer que aprender uma língua, seja ela qual for, não só o Nagi ou qualquer outra língua artificial, aprender qualquer língua, isso vale para o inglês, isso vale para o espanhol, isso vale para o próprio português. É uma questão muito mais de vocabulário, é muito mais de você se dedicar tempo a aprender palavras, é muito mais uma coisa de realmente viver a língua do que uma questão de aprender regra. Tanto que quando vamos traduzir um texto, nós usamos um dicionário e não um curso, certo? Então, de nada adianta vocês verem isso aqui, não fazerem, né, não lerem os textos propostos que eu vou mandar, não realizarem os exercícios que eu vou mandar. Toda aula vai ter, toda aula, tá? Na G tem essa dificuldade a mais, não é uma língua que existe, né? Então, eu mesmo tenho que disponibilizar esse material e estou disposto a fazer isso. O primeiro conteúdo que eu quero passar é basicamente umas pequenas diferenças da língua Nagi para a nossa língua mãe, o português. Queria começar falando rapidamente sobre o alfabeto. Não usamos a letra K, X e Y. Essas três letras não existem no Nagi, não são usadas em nenhuma circunstância. E tem letras muito pouco usadas, como o Q, que assim como no português sempre vem acompanhado do U, e a letra W também, ela não tem som, e ela tem uma função apenas de regras mesmo, que usam ela. No quesito de, agora falando sobre fonética mesmo, os sons das palavras, os sons que as letras têm, toda letra muda no Nagi vai ter um som meio que de I. Então, quando uma sílaba de três letras, né, que termina numa consoante, isso é comum no Nagi, diferente do português, que sílabas sempre tem que ter uma vogal, né, no fim, assim, algo que dê um som mais vivo. Os sons mais secos, assim, existem no Nagi. E geralmente vai acabar com um som de I curto, assim, um som de Ki, Ji, Ti, muito comum também. No Nagi as palavras elas são escritas de um jeito meio estranho, a maioria das vezes, mas isso vem das regras que a língua possui. O motivo disso é bem simples. No Nagi, toda palavra por padrão, assim como no português, é paroxítona, certo? O que isso quer dizer? Que a penúltima sílaba dela tem a tonicidade. No Nagi não existem acentos, tá? Não existem acentos. Então nós não temos algo que indique tonacidade, a não ser as próprias letras. E por isso mesmo que nós usamos algumas coisas com as letrinhas que não mudam o som de fato, só mudam a tonicidade, tá? Se vocês olharem algumas palavras em Nagi, nos textos que eu vou mandar principalmente, vocês vão ver que muitas palavras possuem, né, vão ter letras duplas. Isso não quer dizer que, né, no português ou em algumas outras línguas que essas letras repetidas estão em sílabas diferentes e você precisa pronunciá-las duas vezes. Não é o caso. No Nagi, vogais duplicadas basicamente significam que aquela é a sílaba tônica. Então, toda vez que a palavra não for uma paroxítona, a sílaba tônica terá que ter uma vogal duplicada, mais especificamente a vogal em si que a gente quer enaltecer. Alguns exemplos aí eu estou botando na tela nesse momento, né? Uma exceção à regra, né, de tonicidade é que quando a vogal a ser duplicada for a última da palavra, for a última letra da palavra, não a última vogal, a última letra da palavra, ao invés de duplicá-la, nós devemos acrescentar um H. O H não vai ter o som do H, que no Nagi é de dois R's, né? É o som de R longo, assim como no inglês, como na palavra Hana, por exemplo, que quer dizer coisa.
Nesse caso, ele será completamente mudo e terá apenas a função realmente de dar a tonicidade. Isso é usado para evitar que realmente fique vogal duplicada no final da palavra. Então, realmente um cuidado com a grafia da palavra para ficar mais amigável aos olhos. Apenas isso. A outra regra que nós temos sobre fonética também, são só essas duas regras que a gente usa, é do W, né? Eu disse, né, que o W ele só é usado em regra, ele não tem som de fato, e ele serve apenas para mudar, para a gente deixar o som aberto ou fechado das vogais. Como assim? O A, por padrão, ele tem som de A, certo? Porém, assim como no português, existe som de né, o som fechado, O e o O, eles também têm essas variações tanto no português quanto no Nagi, né? E, O, Por padrão, o som dessas letras é A, E, O. São essas três que mudam, né? O I e o U não tem esse tipo de variação, mesmo com ou sem acento, sem nada. Tanto que essas duas letras não usam acento circunflexo no português. E o que o W faz? Quando o W está depois dessas vogais, o som das vogais inverte. O que era tônico fica atônico, né? O que era forte fica fraco, o que era fraco fica forte. No caso, A vira A, E vira e O vira O. Certo? Falando um pouco sobre o som das letras, algumas diferenças básicas do português. Não temos dois R's, não temos dois S's, esse tipo de regra cai completamente por terra aqui. Antes de P e B não tem M, é N mesmo, porque final de sílaba sempre é N no Nagi, nunca é M. Esse tipo de coisa é bem regrada no Nagi, não tem muita exceção. Por exemplo, U e L, né? No final de uma sílaba. Não tem muita flexibilização quanto a isso. Na verdade, não tem flexibilização nenhuma. Em 100% dos casos, vai se usar o L, tá? Final de sílaba, quer botar o sonzinho de U na palavra, né? Usa-se L, não U. Mesma coisa para S e Z, já que não tem dois S, não tem cedilha, nós vamos usar sempre o S, nunca o Z, tá? Esse tipo de regra é determinística no Nagi. Não existe variação, não existe exceção. Exceto, claro, em nomes próprios. Nomes próprios seguem as regras que quiserem, né? Pois eles podem vir de outras línguas. Mas no Nagi mesmo, as palavras do Nagi, todas seguem essas regras, tá? Comentando aqui rapidamente todas as mudanças que nós temos do som das letras dessas coisas. O C tem som de K, tá? Então, é sempre som de casa. Nunca vai ter aquele som meio de S que a gente usa, geralmente é mais pro meio das palavras, né? Com C, a gente vai ter sempre som de K de casa, assim, bem forte. O G nunca vai ter som de J, então nunca vai ser como girafa ou gigante, que nem a gente usa geralmente no começo das palavras. É sempre gui, gigante, girafa. Seria pronunciado no Nagi, certo? Como já citado antes, o H tem som de R duplo, tem som de dois R's, né? Isso é útil porque se a gente começar com R normal, uma palavra seria rato, não rato, por exemplo. E nós também podemos representar sem usar os dois R's, né? Os dois R's não são necessários, pois nós usamos o H. O Q no Nagi, assim como no português, é sempre acompanhado da letra U. E elas têm um som só, que aqui não é o de Q, né? Não é o som da letra C, que a gente costuma usar no português, não. É um som de que. Quá, qué, qui, quó, quo. Existem no Nagi também sons de multiletra, né? Como o som do CH está presente aqui. O som do TCH, né? O som do tchê, tchá, tchá, tchi, tchó, tchu. Para representar alguns sons ausentes na língua, né? Como a ausência do X, nós podemos usar KS para fazer o XA, XE, XI, XOXU. Muito pontualmente o X pode ter esse som. No caso, nós não usamos KS, né? Usamos CS, XA, XE, XI, XO, XU. Uma coisa muito importante é que no português
a nossa letra D, ela tem um pouco de interferência, né? Ela tem uma influência da língua sueca, se eu não me engano, que é esse som de DJ que a gente usa. A gente não fala o D puro, de fato. Aqui no sul, né, coincidentemente, nós temos o costume tradicional, né, segundo o nosso sotaque, de usar um D mais mudo, de fato. De falar dia ao invés de dia. O dia tem um som meio que de D e J ao mesmo tempo, se for reparar. Isso é o som do DJ, tá? É um som que, apesar de existir no português, ele usa a mesma escrita, a mesma grafia do D tradicional. E ele é, na verdade, mais uma questão de gíria e, assim, costume linguístico do que, de fato, um som próprio da língua. No Nagi são som próprios da língua. O D é sempre bem mudo, né? É di, da, de, di, do, du. E se você quiser o som mais aportuguesado, digamos assim, é já, já, di, joju, né? Ou já, je, di, jo, ju. São esses basicamente os quesitos de sons da língua, né? Que eu queria falar. Nessa primeira aula eu já comentei bastante coisa sobre sons, eu já falei tudo, na verdade, sobre fonética que existe na língua. A língua não fala muito sobre fonética. A língua é simples em geral, tá? Eu quis começar com isso, sobre fonética, por uma questão de que eu não queria que vocês pegassem vícios ruins de pronunciar palavras errado, de aprender palavras errado, pois isso seria prejudicial para vocês, no aprendizado de vocês no futuro, tá? Vocês iam botar coisas erradas na cabeça e para tirar depois é mais complicado do que para botar a informação certa. Então preferi começar assim de antemão já. E com isso, a primeira atividade, né, a primeira coisa que eu tenho, os primeiros materiais que eu vou disponibilizar, vão ser só textos, tá? Textos em Nagi, para vocês irem se acostumando, tentando entender quais são os sons. Eu vou disponibilizar o texto e eu falando o texto, tá? Esse material eu vou postar junto com esse vídeo, tá? Enquanto esse vídeo estiver sendo enviado, quando vocês virem que eu enviei esse vídeo aqui, quando, né, eu mandar para vocês isso aqui, já vai estar no Drive o conteúdo da aula, certo? Lembrando que quando eu for postar de fato um exercício que exige vocês fazerem alguma coisa, eu vou postar junto o gabarito, tá? Pois isso é uma questão de autodisciplina de vocês, tá? E não tem sentido nenhum vocês colarem ou fazerem alguma coisa do tipo, porque vocês estão escolhendo aprender isso. Então é uma questão apenas de disciplina de vocês. Se vocês acham que não é necessário, se vocês acham que aprendem de outra forma, usem essa outra forma. Inclusive, quanto a anotações, o jeito que vocês vão registrar a aula, o jeito que vocês aprendem, isso é completamente problema de vocês. Vocês vejam como vocês preferirem. Certo? A aula de hoje foi isso. Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, só me contatar. E é isso. Bons estudos.